Você já parou para pensar que a gente ainda fala de Star Wars, Matrix ou até mesmo antigos de GTA, o San Andreas, por exemplo? E o engraçado é que falamos como se fosse mais do que jogos ou filmes. A grande jogada de todos esses gênios, diretores, criadores, publicitários, é que eles entenderam algo simples. O público não se conecta com o produto, se conecta com a história. Star Wars é o melhor exemplo disso. George Lucas sabia que não bastava naves e sabres de luz. Ele precisava de propósito, de mito. Então ele criou uma jornada de herói. Um garoto comum em um planeta distante que descobre ter dentro de si o poder para mudar tudo ao redor. E o mais interessante é que essa estrutura é universal. Ela conversa com a mesma parte do cérebro que se emociona com um comercial bem feito, um filme marcante ou até um vídeo simples direto com a gente. Você já assistiu uma série ou um filme e teve vontade de ser um dos personagens? É quase automático. A gente vê alguém superar algo, conquistar algo e o cérebro dispara. Eu também quero ser assim. Se a gente voltar lá para a infância, isso fica ainda mais claro. Quantas vezes uma criança assiste a um filme, desliga a TV e sai para brincar, fingindo ser o personagem principal? Esse é o poder da identificação. E é exatamente o que acontece nas propagandas que realmente funcionam. Quando a marca conta uma história que faz o telespectador se ver ali dentro, que o faz sentir que ele também pode ser o herói daquela narrativa, algo muda. A mensagem deixa de ser publicitária e vira experiência. E nem sempre é preciso ser um roteiro épico para isso. Às vezes basta pegar um problema comum que o seu produto resolve e transformar aquilo em uma história. Uma narrativa em que as pessoas que enfrentam o mesmo desafio se reconhecem, se conectam e pensam, é disso que eu preciso. É aí que a propaganda deixa de vender o produto e começa a vender significado. E se a gente olhar para o presente, vai perceber que essa ideia de identificação continua viva, só mudou de palco. Hoje, grandes contadores de histórias não estão só em Hollywood, estão no Instagram, no YouTube, no TikTok. As influenciadoras são o melhor exemplo disso. Elas criam uma nova forma de narrativa, a vida cotidiana, transformada em enredo. Muitas começam mostrando uma rotina, um estilo de vida, uma maneira de se expressar, e com o tempo vira referência. A partir daí, veio o próximo passo natural, criar marcas. Marcas de cosméticos, de moda, de autocuidado, que nada mais são do que extensão da própria história que elas construíram. E o mais interessante é que esse movimento desperta o mesmo gatilho psicológico que Star Wars ou uma boa propaganda, a vontade de espelhar. A gente vê alguém e pensa, eu quero viver um pouco disso. É o que faz pessoas modelarem hábitos, comportamento, até escolhas de consumo, não porque foram convencidas, mas porque se sentiram parte da história. No fim das contas, os influenciadores são os novos heróis modernos. A diferença é que agora a jornada do herói é feita em tempo real e o público assiste, torce e participa junto. E se a gente for olhar mais de perto, o GTA talvez seja o melhor exemplo de como narrativa influencia comportamento. Ele nunca se vendeu apenas como um jogo, mas como uma experiência de liberdade. Você pode ser quem quiser, viver o que quiser, dentro de um mundo que parece real. E é justamente aí que mora a genialidade. O GTA entrega algo que toda boa história oferece: a chance de viver uma vida que não é sua, mas que poderia ser. É uma simulação da realidade, construída para despertar o mesmo gatilho psicológico que a gente vê nas redes sociais. Quando uma influenciadora mostra sua rotina, sua conquista, sua marca, ela também cria uma simulação. Só que dessa vez, o público participa. As pessoas observam, se espelham e tentam adaptar aquele roteiro para a própria vida, como se cada um estivesse criando a sua própria versão do jogo. No fim, o que o GTA faz com o universo virtual, as influenciadoras fazem no universo real. Ambas vendem possibilidades. E é por isso que esse tipo de narrativa é tão poderosa, porque ela não te diz o que comprar, ela te faz sentir algo que você quer viver. No fundo, por trás de toda essa estrutura de narrativa que estamos discutindo, Star Wars, GTA, influenciadoras, existe uma verdade antiga: o ser humano raramente está satisfeito com o que tem. Girard, filósofo moderno, fala sobre o desejo mimético. Diz que nós não desejamos as coisas por mérito delas, mas porque vemos outras pessoas desejando. Mas é curioso, né? Quando finalmente conquistamos aquilo que tanto desejamos, logo surge outro vazio. Epicuro já dizia que a satisfação plena é rara. Há sempre um novo desejo esperando na esquina. E se a gente parar para olhar ao redor, vai perceber o quanto de coisas temos hoje, que um dia já foram um sonho. O carro, o celular, a casa, o trabalho, o reconhecimento. Tudo aquilo que um dia a gente desejou com força e que agora mal percebe que tem. É como se o cérebro fosse programado para sempre olhar o próximo degrau, nunca o chão que já conquistou. O abismo entre ter, conquistar e ser é uma constante na vida humana. A gente corre, conquista, acumula e ainda assim sente um eco lá dentro, pedindo mais. E algumas pessoas entenderam isso muito bem. São as marcas, os artistas, os criadores, os filmes e até os jogos. Todos eles
aprendendo a colocar uma luz temporária nesse abismo, criando narrativas que não vendem só produtos. É como se aquele produto ou serviço fosse uma parte da gente. Aposto que você já sentiu que algo que você comprou é como se fosse uma parte de você. E talvez seja por isso que boas histórias viciam tanto quanto boas conquistas, porque ela não preenche o vazio, elas o iluminam. Vamos entrar em algo menos visível, mas que é um dos pilares ocultos de toda a campanha memorável: o som e os gatilhos psicológicos que ela ativa. Pense no Tum-Dum do Netflix. Antes de aparecer qualquer cena, aquilo já cria uma expectativa. Isso não é por acaso, é priming. Priming é quando você planta um estímulo, som, imagem, cheiro, que prepara o cérebro para sentir algo logo em seguida. E funciona como uma antivisão emocional. O cheiro é outro gatilho poderoso, e muita gente nem percebe. Em lojas de roupa, por exemplo, isso é usado o tempo todo. Já reparou que sempre que você entra naquela loja, o ambiente tem o mesmo cheiro? Aqui na nossa cidade é comum as lojas mandarem sacolas para os clientes, e algumas chegam a borrifar o perfume da marca nelas. Quando a sacola chega em casa, o aroma já ativa a lembrança da loja, do atendimento, da experiência. É marketing sensorial puro, funcionando de forma quase invisível. Publicações recentes em neuromarketing mostram que esse efeito de priming pode modular percepções, emoções e até lealdade de marcas. Estudos demonstram que mesmo trechos sonoros muito breves têm força emocional para mudar atitudes de consumidores. Há também evidências que logos sonoros com ritmo rápido e aumento gradual de intensidade ativam a excitação, enquanto ritmos mais lentos transmitem calma e familiaridade. Para ir além, esse som funciona como um condicionamento clássico. Você escuta o tum-dum repetidas vezes e seu cérebro associa tum-dum, algo me envolve, algo que importa. Cada nova exposição, o som gera uma pequena antecipação emocional. Tudo isso mostra que o marketing deixou de ser sobre empurrar produto e passou a ser sobre construir experiências. Filmes, jogos, influenciadores e marcas que entenderam isso não falam mais com o público, falam através dele. Eles criam narrativas, gatilhos, sons, símbolos e contextos que moldam o que a gente sente antes mesmo de perceber. É por isso que campanhas bem feitas não nascem do acaso, elas são pensadas com base em comportamento, psicologia e intenção. E quando tudo se alinha, som, imagem, história, propósito, o resultado não é engajamento, é cultura. E cultura é o que fica, mesmo quando o anúncio acaba. Mas o curioso é que mesmo com tudo isso claro, ainda existem empresas enormes com faturamento alto, estrutura robusta, que tratam o marketing como obrigação, não como estratégia. Criam um setor só para dizer que tem, mas não investem para construir autoridade, nem para criar uma imagem que as pessoas realmente admiram. E quem não aprender a contar boas histórias vai continuar gritando num lugar onde ninguém mais vai escutar.